Seja bem-vindo para mais um episódio de Epifania aí, um podcast para pensar alto, quem sabe colocar no papel, mas com certeza realizar. Seja bem-vindo. Eu sou o Rogério Pena. Este é o sexto episódio da sexta temporada de Epifânio. E aí, esse podcast que é o mais inútil do Brasil, cumprindo uma função extremamente útil, que é falar sobre o livro O Poder da Empatia, de Roman Krishnarik, um filósofo australiano com esse nome que parece um nome iugoslavo e que é um livro extremamente interessante. Já falei aqui sobre quatro hábitos. Vou falar agora sobre o quinto hábito. O quinto hábito, deixa eu achar aqui a página para dizer certinho o nome para você. O quinto hábito, o Krishnarik coloca como título Viaje em sua poltrona. Queria ter um negocinho aqui, fazer um blum, barulhinho e poder começar. Muito bem. Sobre o que o Krishnarik está falando nesse capítulo. Ele começa perguntando, né? Primeira coisa que ele faz nesse capítulo, ele é perguntando: você pode mudar o mundo a partir da sua sala de estar? Você pode mudar o mundo sentado aí de onde você está? Eu sei que essa é uma pergunta provocadora, porque algumas pessoas vão defender que não dá pra gente fazer nada para o mundo, para as pessoas do mundo, se a gente estiver sentado na nossa casa, a gente precisa sair e agir. Mas em relação à empatia, o Krishna que vai dizer que eu posso me tornar empático sem ter que sair de casa. Porque algumas personalidades que a gente viu aqui foram lá, agiram, interviram, estiveram no mundo com as pessoas, vivenciando a experiência delas. Algumas pessoas ainda fazem isso hoje. Quem trabalha com serviço social, com um trabalho social, faz, por exemplo, entrega de cesta básica. Quem faz entrega de coberta no frio. Quem faz, trabalha, né, como serviço social mesmo, assistente social. Essas pessoas têm um alto potencial empático. Elas são pessoas extremamente empáticas, considerando as pessoas que de fato são empáticas, né? Porque às vezes a pessoa vai lá fazer um trabalho social, vai fazer uma caridade, vamos dizer assim, só para tirar foto, ganhar like. Isso pode acontecer, mas eu estou partindo do princípio que quem faz isso realmente está afim de fazer e ajudar as pessoas. Então, o Chris Narick vai dar um exemplo aqui, é, da Julian Barnes, que ela vai dizer, vai afirmar: foi através de livros que me dei conta pela primeira vez de que havia outros mundos além do meu. Imaginei pela primeira vez como seria ser outra pessoa. Então, a Julian Barnes, ela é uma romancista, ela é uma escritora. É possível a gente experimentar isso e o Krishna vai dar aqui vários exemplos de como que a gente pode explorar a empatia sem sair de casa. Porque às vezes você não pode, por N razões, você não pode deixar sua casa para ir viver isso. Mas tem como experimentar e, vamos dizer assim, mudar esse pensamento em relação à empatia e o que é empatia e sentir isso, né? Primeiro, que eu já falei aqui, que uma coisa que nos permite sentir empatia são os neurônios espelho. O Chris Neck também vai fazer essa afirmação aqui. Os neurônios espelho são um conjunto de neurônios que nós temos que faz o nosso cérebro reagir é, como a outra pessoa que a gente está assistindo reagiria. Você que está aqui me assistindo agora, as mesmas áreas do meu cérebro que estão sendo ativadas para eu poder falar, olhar e dizer aqui, estão sendo ativadas no seu cérebro porque você está me vendo, se você estiver assistindo isso aqui com seus olhos sentadinho, se você não estiver só me ouvindo, o mesmo lugar tá agindo em você porque você justamente está me vendo. Pois bem, então o Chris ele que vai falar sobre o teatro, né? Então ele vai falar que, na verdade, algumas coisas ajudam a gente nesse potencial empático de dentro da nossa casa, que vão ser a fotografia, os livros, o cinema, né? Outros tipos de arte vão nos ajudar a sermos indivíduos empáticos. Então, é extremamente possível. E aí ele vai dar o exemplo aqui, vai começar falando, né, sobre a questão da arte. Ele vai falar sobre o Ésquilo.
O Ésquilo vai escrever um livro. O Ésquilo é um escritor grego lá da Grécia Antiga, 470, 400 alguma coisa assim, antes de Cristo, e o Ésquilo vai escrever uma peça chamada Os Persas. E nessa peça, o Ésquilo está falando da guerra, especificamente da Batalha de Salamina, e ele vai falar da desolação das mulheres que perderam os seus maridos na guerra, seus maridos, seus filhos, né? Então, esse é um texto empático, onde quem assiste sente a dor dessas mulheres. Ele vai falar da guerra, mas ele vai falar de um outro viés. Inclusive, ele vai falar do adversário, ele está falando dos persas. Está falando para os gregos sobre os persas. Então, existe esse potencial empático para os persas, porque existem descrições que as pessoas se emocionavam ao assistir essa peça, né? Então, conta a história que possivelmente por volta aí de 6.000 a 7.000 persas tenham morrido na Batalha de Salamina. Então existe imagina, é o que a gente passa hoje, né? Quando fica sabendo aí que num conflito pessoas morreram, perdendo a vida na Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Guerra do Iraque, Guerra do Afeganistão, a guerra entre Israel e Palestina, e aí inúmeras, a Rússia e Ucrânia, enfim. Guerras é o que não falta para a gente poder é, ver exemplos dessa dor e imaginar a dor dessas famílias que ficam sem os seus entes queridos na, numa guerra, perdem seus entes para uma guerra. Hoje ou ontem eu estava assistindo um vídeo que aparece assim, né, pra gente em rede social, de dos filhos, esposas encontrando os seus pais, seus maridos, seus filhos quando eles retornam da guerra, e aí tá lá, surpresa pra pessoa que não sabe que ele vai vir, ele vem, e aí vê aquela emoção, né, tal. É legal ver isso. Mas seria mais legal ainda que não houvesse esse tipo de vídeo. Porque esse tipo de vídeo existe de reencontro, existe porque existe a guerra. Então, seria bem melhor que fosse um reencontro de alguém que foi estudar em outro lugar, reencontro de alguém que foi ajudar em uma outra região que estava precisando, e aí ficou um tempão lá porque não tinha comunicação, sei lá. Seria muito melhor que fossem vídeos nesse sentido do que se fossem, olha só, o cara voltou da guerra, não faz sentido, a guerra não faz sentido. Então, mas é que temos que proteger o território. Território. Vai morrer. E o que aconteceu? A gente só fala idiomas diferentes, temos culturas diferentes, a gente precisa se respeitar, cara. É difícil, né? Difícil. O ser humano ele tem essa coisa. Alguns seres humanos têm essa coisa de competir, por isso que o Hobbes vai dizer que o homem é lobo do homem, e a gente reforça isso, né? A gente tem essa gana, essa sede de poder, que é, enfim, uma das piores coisas que talvez tenha permanecido no ser humano. E o Aristóteles também vai dizer que a tragédia educa as emoções. Então, o Aristóteles, filósofo grego, lá por volta do ano também 400 e alguma coisa, 300 e pouco antes de Cristo. 300 e pouco, na verdade, 400 ali tá mais o Platão e o Sócrates que estão ali, né? Então, Aristóteles vem logo em seguida e é aluno do Platão, e o Aristóteles vai escrever e ele vai dizer que a tragédia educa as emoções, né? Para ele, ela seria capaz de educar os indivíduos. O Platão também vai dizer isso, né? Que no caso, o Platão ainda vai dizer que a música é capaz de educar, né? Então, o Aristóteles ainda vai dizer assim, que Aristóteles não, a Karen Armstrong havia alcançado as pessoas, né, na Grécia, depois que elas assistiam a história do Hércules, né, na história, nas tragédias, quando as pessoas do público assistiam ah, os persas ou o Hércules, né? E aí elas se comoviam com essas dores dos persas terem que morreram na Batalha de Salamina, no texto de Ésquilo, ou se comoviam com a dor do Hércules, né? De não de ver ali no final a sua família
morta por ele, né? Por ele ter enlouquecido e tal, e ele se dá conta disso, havia alcançado um êxtase dionisíaco, né? Um êxtase dionisíaco. O Dionísio, que é o deus do vinho e das artes, e da natureza, dos impulsos naturais, né? Havia alcançado então esse êxtase dionisíaco, dado um passo para fora de preconceitos arraigados rumo a uma empatia que antes de ver a peça provavelmente teriam considerado impossível. O drama trágico nos lembra que do papel que a arte pode desempenhar na expressão da nossa compaixão. Peças teatrais, filmes, romances, tudo isso nos permite penetrar imaginativamente em outras vidas e estabelecer uma identificação empática com as pessoas cujas experiências são inteiramente diferentes das nossas. O teatro ele era tão potente, né? Se tinha essa crença no teatro de maneira tão potente que os prisioneiros eram libertos no período da festa de Dionísio, não é que eles eram libertos, vai andar. Não, eles eram libertos para poder assistir teatro. Então eles eram levados para as ágoras onde aconteceriam lá as peças, né? Para os teatros e assistiam ali as tragédias, justamente para a tentativa de educar esse indivíduo, né? Em relação ao que ele estava fazendo, de repente, né? Para parar de fazer o que ele estava fazendo. Um filme que saiu recentemente, saiu acho que ano passado na Netflix, mas ele é uma regravação, né? Ele é uma releitura de um romance dos anos 30, dos anos 20, 30, que saiu pela primeira vez, foi filmado pela primeira vez e ganhou o Oscar, inclusive, né? O Oscar em 1930, que é o filme Nada de Novo no Front, Nada de Novo no Front, que é baseado no romance do Erich Maria Remarque, né? Ele é um autor alemão, se escreve Remarque, aí o brasileiro lê e fala assim, nossa, Erich Maria Remarque, Remarque é consulta, e é o brasileiro que quer fazer piadinha. Pelo menos na minha cabeça vem várias. Nessa história, a gente tem o Paul Baumer, que é um soldado alemão na Primeira Guerra Mundial. E a história conta a perspectiva do Paul Baumer, né? Que não queria estar ali, que não queria estar em guerra, ele tinha outros planos, de repente, um sentimento nacionalista, ele vai, e aí quando ele chega na guerra, ele vê que não é nada daquilo que ele imaginava, e aí ele se vê dentro de uma trincheira junto com um soldado inimigo que ele acabara de ferir de morte, e o seu inimigo então está ali agonizando, né? E essa cena foi uma cena extremamente dramática, é uma cena dramática, onde ele tenta salvar esse soldado, né? Não, 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 né? Não, não, não morre, não sei o quê. E aí, no fim, nessa cena que está sendo descrita e também você tem possibilidade de assistir na Netflix, se não me engano. É um filme original Netflix, né? Essa regravação. E o soldado então morre e ele continua falando, né? Com o soldado, ele fala: se não tivesse tido essa guerra, a gente poderia ser irmão, a gente poderia ser amigo. E quando a gente assiste vários filmes de guerra, existe essa lembrança, né? Alguns filmes trazem essa mesma memória aí do Eric Maria, do De Nada de Novo no Front, né? Então, acho que até o Spielberg traz isso em alguns filmes da Segunda Guerra. Eu me lembro de no filme Lista de Schindler, não. ahn, Resgate do Soldado Ryan. Tem um soldado que fala algo parecido com isso. Tem uma fala muito parecida com essa, que se não fosse a guerra, os alemães poderiam estar fazendo outra coisa, né? Cumprindo, sendo irmãos, indo no culto junto, trabalhando. Então tem isso. Aquele Band of Brothers, né? Band of Brothers também tem isso. O cara ainda encontra alguém que trabalhou na mesma cidade, na mesma fábrica, uma coisa assim. O cara era um soldado alemão, ele encontra lá. Era a família era alemã imigrante, e aí nasceu nos Estados Unidos, e quando o Hitler faz o chamamento, a família vai para a Alemanha, e aí o cara encontra. Então, você percebe que se não fosse a guerra, várias coisas poderiam acontecer. Esse filme foi tão poderoso nos anos 30, tão poderoso, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Aliás, logo depois da Primeira Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, esse filme foi
tão poderoso que ele foi proibido. Quer ver os países que proibiram? Eu anotei aqui. Esse filme ele foi proibido por causa do poder que ele tinha de gerar esse impacto, né, nas pessoas, de sentir essa dor, de sentir essa dor, de sentir que a guerra não fazia sentido, né? Então, o texto aqui, o Krishnarik vai dizer assim, ó, abre aspas para o Krishnarik. Na época do lançamento, o filme foi considerado tão poderoso e incendiário que muitos governos se esforçaram para impedir que as pessoas o vissem, acreditando que ele, o filme, estimulava sentimentos antinacionalistas e antibélicos. Nada de novo no front, foi proibido na Áustria, olha só, a Áustria participou da Segunda Guerra Mundial, na Itália, que também estava na Segunda Guerra Mundial, na Nova Zelândia, na União Soviética e na China. Na China pré pré-revolução, hein? Se você está assistindo, a China, claro, comunista. A China pré-revolução, a União Soviética, sim, porque afinal era um sentimento que esses grupos trabalhavam, né? Um forte sentimento nacionalista. Ele também foi fortemente censurado na Austrália, na França e, diz aqui, vários outros países. Ele foi especialmente controverso na Alemanha. Olha só. Por quê? Afinal, o autor era alemão, né? O livro é alemão. Um jornal nazista descreveu como uma mentira judaica e um filme de ódio caluniando o soldado alemão. Na noite de estreia do filme em Berlim, ativistas nazistas soltaram camundongos brancos e bombas de mau cheiro no cinema, provocando um tumulto. Joseph Goebbels liderou uma manifestação do lado de fora. 7 dias após a estreia, ele foi proibido em toda a nação. Quando Hitler chegou ao poder em 1933, Remarque fugiu para a Suíça a fim de escapar da perseguição. A sua irmã não teve a mesma sorte. 10 anos depois, em represália pela fuga do irmão, ela foi levada a julgamento no tribunal popular e ela teve o destino de Luís XVI e Maria Antonieta. Cortaram-lhe, separaram sua cabeça do corpo. Olha só. Tudo isso porque um filme falava sobre o respeito em relação a outra pessoa, né? Porque no filme, se não me engano, no livro, né, no romance, o soldado alemão, ele tá dentro de uma trincheira, de um buraco de explosão, junto com um soldado francês, e aí ele tem esse sentimento pelo soldado francês. Outros filmes vão fazer isso com a gente, né? Vão trazer isso, por exemplo, a lista de Schindler faz isso com a gente também. Se você não assistiu a lista de Schindler, por favor, assista. É um filme longo, já falei dele aqui. É um filme longo, mas que vale a pena. Leia o livro também. Leia o livro, a lista de Schindler, e assista o filme. O Homem-Elefante, a história de John Merrick, né? Um cara que vai ser um palha social que foi desfigurado por causa de uma doença. E aí, no filme, diz aqui que não tem como esquecer de ver ele gritando, né? Não sou um animal, sou um humano. Outros filmes nos transportaram para culturas distantes, como Dilemas Experimentados por um garoto que cresce nas ruas de Cabul, no Caçador de Pipas, ou transmitissem as experiências dos que enfrentam os desafios da vida, como a surdez em Filhos do Silêncio ou a pobreza em As Vinhas da Ira. Nossa, e tem vários outros filmes, cara. Assim, tem muito filme, gente. Muito, muito, muito filme que dá pra gente falar sobre potenciais empáticos. E todos esses aqui, eles são livros, né? São livros que você pode ler. O Caçador de Pipas, ele é um livro extremamente forte, né? As descrições que acontecem ali são extremamente fortes. Vários outros livros aqui a gente poderia dizer, né? Não sei nem se eu consigo. Eu vou tentar fazer uma lista aí de livros potencialmente empáticos sobre histórias. Existem livros que eu conheço e existem outros aí que talvez possam estar. Mas se você também fizer essa busca, você vai encontrar.
A lista de Schindler é um, ele é um livro, o Caçador de Pipas ele é outro. O autor de Caçador de Pipas ele escreve outros textos que são da mesma forma empáticos. Eu não me lembro qual é o nome do filme, não me lembro qual é o nome do livro, mas a Clara, minha filha, ela tem 12 anos hoje. E ano passado, quando ela tinha 11, ela me apareceu aqui com o livro do cara, eu vi o título, não me lembro o título, e eu vi o autor. E aí aquele autor me chamou a atenção, eu falei assim, eu acho que eu conheço esse autor. Eu acho que é o autor de Caçador de Pipas. Fiz a pesquisa do nome e era mesmo. E aí a Clara, com 11 anos, estava lendo a história de uma menina que foi abandonada pela família ou fugiu de casa, uma coisa assim, porque a mãe havia morrido e aí ela estava sozinha com o pai e não tinha cuidado, uma coisa assim, não me lembro exatamente. E aí a Clara, com 11 anos, estava lendo esse livro extremamente forte, assim, que contava a história dessa menina, né? Que passava ali por situações terríveis por ser uma menina afegã sem família, né? Que é acolhida numa outra casa. Então, deixei ela ler para que ela percebesse que existem outras realidades, né? É importante você fazer a leitura, né? Você conhecer pela leitura outros mundos, outros lugares, né? Depois eu perguntei para ela se ela sabia que aquilo ali era verdade, se ela sabia que existia mesmo aquele lugar, que aquela história poderia ser real e, e potencialmente ela poderia não gostar, né, do restante do livro. E ela falou que ela sabia, que ela estava ciente, né, que ela estava achando interessante ver. Então, e eu fiquei mais surpreso, porque ela com 11 anos de idade lendo um livro extremamente pesado, né. Mas deixei, né, deixei porque eu acho que vale a pena. Então, o cinema vai oferecer diversas oportunidades para a gente, então, se colocar, se imaginar no lugar de outras pessoas, né? Se fosse com a gente. E se fosse comigo, né? E a gente tenta imaginar se fosse a gente mesmo. Mesmo eu já dizendo aqui que não dá pra gente se pôr no lugar da outra pessoa, a gente consegue tentar imaginar, né? Pelo menos dá pra gente fazer esse esforço mental. Outra possibilidade, além do cinema e da literatura, são as fotografias. Inclusive, as fotografias são bastante. São imagens, né, que foram evitadas durante muito tempo. Quando na Guerra do Vietnã, a imagem daquela menina, a fotografia daquela menina que teve o corpo todo queimado por napalm vem à tona nos jornais, a opinião pública vem muito forte contra a Guerra do Vietnã, porque a fotografia tem esse potencial, né, de mostrar esses problemas, né? Então, na Idade Média, só a pintura que mostrava os cristãos crucificados já mostravam a questão do sofrimento, já tinha essa intenção, né, de mostrar o sofrimento. É por isso que na Idade Média vai se pintar muita questão do Jesus crucificado para fazer as pessoas imaginarem esse sentimento, né, aquilo que Jesus estava sentindo, ver a questão da dor, e não só de Jesus, mas também dos outros cristãos que haviam sido crucificados antes do cristianismo se tornar a crença oficial do Império Romano. E a gente tenta evitar o tempo todo imagens, né? Tem gente que não consegue nem ver, porque, obviamente, é uma questão grotesca. É diferente, por exemplo, as imagens das guerras. Tô falando isso porque eu já briguei com um aluno que veio me mostrar a foto de uma pessoa que atentou contra a própria vida, né? Então, professor, o senhor viu que o moço, como é que ficou o moço depois que ele fez lá? E aí jogou a foto no meu rosto, e aí eu briguei mesmo, assim, porque aquilo foi extremamente grotesco, né? Foi, assim, e desrespeitoso. É diferente, por exemplo, de uma imagem da guerra, né? Porque quando o fotógrafo de guerra vem com a imagem, não só o fotógrafo de guerra, né? Do dia a dia mesmo, traz uma imagem da, do sofrimento pela guerra, o sofrimento pela fome, o sofrimento por alguma desigualdade. A ideia dele é chocar
para que aquilo cause nas pessoas a vontade e talvez até o mobilize a mudança, né? Não é diferente de você espetacularizar o sofrimento de outra pessoa, né? Não é isso. Pelo menos eu entendo dessa maneira. Quando o jornal publica a imagem da menina na Guerra do Vietnã com que ela sofreu, ela move toda uma opinião pública contra a Guerra do Vietnã. O próprio trabalho infantil, né, nos anos 40 ali, vão receber bastante crítica, porque alguns fotógrafos vão entrar. Eu vi, tem até uma imagem aqui, no século XX, é uma imagem agora do século XX, que o fotógrafo Lewis Hine, ele fotografa uma menina, né? A fotografia se chama Pequena Fileira. É uma menina na Carolina do Sul, 1908, e ela tá sozinha no meio das máquinas, né? Então ele viu uma exposição do Heine e ele, né, vai perguntar para ele lá e vai conversar com ele, e aí no diálogo o repórter depois escreve assim: nunca houve prova mais convincente da necessidade de lei sobre o trabalho infantil do que as fotos mostrando o sofrimento, a degradação e a influência imoral, a completa falta de qualquer coisa de sadio na vida desses pobres pequenos assalariados. Elas foram de maneira muito mais eloquente, pobres, muito mais eloquentes que qualquer obra escrita, descrevem um estado de coisas terrível em sua realidade. É terrível encontrar, é terrível admitir que coisas semelhantes existam em comunidades civilizadas. E aí a gente está falando de uma fotografia do início do século XX que mostra crianças trabalhando, mesmo depois de toda a luta ali, é, sobre a questão do trabalho e o trabalho já sendo combatido ali no século XIX, o trabalho infantil já sendo combatido. Então, várias políticas infantis vão surgir nos Estados Unidos e também fora dos Estados Unidos para poder combater o trabalho infantil. E aqui eu falei de algumas delas, né? Mas você pode pensar em várias, 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 várias. Então, assim como o Hine, existem outros fotógrafos, né? O James Netway, o Sebastião Salgado, o brasileiro Sebastião Salgado, falecido esse ano, de 2025, Gilles Pérez e David Goldblatt, David Goldblatt, que são fotógrafos de jornalismo de denúncia, sei lá, né, como é que a gente chamaria isso aqui. Então, inclusive são, como eu disse, são fotografias que, s- que eles tentam impedir, né? Então, qualquer pessoa que espere compreender as consequências humanitárias da desigualdade de renda e da escravidão por dívida no Brasil, por exemplo, deveria se voltar para as inesquecíveis imagens que Sebastião Salgado fez dos garimpeiros na Serra Pelada, nos anos 70 aqui no Brasil. Então, são vídeos e fotografias que você tem a situação degradante que essas pessoas viveram, né? Tudo por conta do ouro, né? Então, a fotografia também funciona como uma. Elas também funcionam porque elas alimentam a nossa inteligência visual. Aprendemos não apenas lendo livros ou analisando estatísticas, mas também vendo imagens impressas em nossa mente e memória. Se você deseja compreender a vida sobre o apartheid na África do Sul, deve certamente ler o livro do Nelson Mandela, mas talvez seja igualmente iluminador passar algum tempo numa exposição feita por David Goldblatt nos anos 70 e 80, nas fazendas de africânderes e passageiros de ônibus negros. Nas minhas aulas de sociologia, nós tivemos, é, nós falamos sobre o apartheid e nas fotos no sociologia não, aula de história, a gente falou sobre apartheid e tinham ali várias fotos do período do apartheid na África do Sul. E tem uma imagem que mostra a, a diferença da região que era ocupada pelos brancos e a região que era ocupada pela população sul-africana negra.
completamente diferente, completamente diferente. É assim, nítido, é como se você visse, como se tivesse uma linha mesmo assim, traçando um muro, uma região completamente, pela fotografia, né? Embranquecida pelo cimento, das construções, das calçadas, do asfalto, das plantas, né? O verde das árvores plantadas, do gramado, as casas de um lado extremamente organizadas e bonitas. Do outro lado, um lamaçal e casas com tetos também, onde você só vê o branco do teto, porque são casas de teto de lata, né? Que eram as favelas onde viviam a população negra. Então você tinha nitidamente essa diferença na época do apartheid, onde o negro não podia ocupar esse espaço, né? Não podia andar na mesma calçada. Então, essa imagem chocou muitos alunos quando eles viram essa imagem que mostrava assim a separação completa e total, quando essa imagem foi mostrada para falar sobre o apartheid e, obviamente, que vai dar o sentido do que aquilo quer dizer. Quando a gente falou sobre as lutas sociais nos Estados Unidos, nos anos 60, onde aparecem dois bebedouros, né? Um bebedouro escrito white e o outro bebedouro escrito colored. E aí eles assim, colored, professor, o que que é isso? E aí você fala assim, colored, que era das pessoas de cor, né? Pessoas negras tinham que beber aqui, porque não podia misturar. E aí um aluno faz a observação e fala assim, nossa, mas engraçado que a água tá vindo pelo mesmo cano, é a mesma água. Sim, é a mesma água, mas, enfim, cabeças dos seres humanos. Mas o bom é que o aluno consegue fazer ter essa percepção de que a água é a mesma e tanto faz em qual lugar beberia, né? Ah, um filme sobre isso é Estrelas Além do Tempo. Vou falar de filme, falar sobre empatia, Estrelas Além do Tempo. Infiltrado na Clã, outro filme que também pode ser falado. Na literatura, além dos que a gente já falou aqui, a gente também vai ter Oliver Twist, por exemplo, clássico Oliver Twist, né? História antiguíssima aí do Oliver Twist. O Nada de Novo no Front, né? A Cabana do Pai Thomas, que fala sobre escravidão. Se eu não me engano, 12 anos de escravidão também é um livro. Também vai falar sobre isso. Então, são livros que vão mexer no consciente e no inconsciente das pessoas, né? Ele vai dizer que do Christopher Walken, que também vai escrever, e o enredo dele também passa pela questão da empatia, né? Então ele vai dizer que a empatia está no âmago da própria narração da história na literatura, né? Você precisa disso. E aí ele pergunta assim, beleza, e essa tradição online, olha só, esqueci disso antes de eu começar. Existe uma lista na biblioteca digital da, do Museu da Empatia, né, da Universidade da Empatia, do Krishnarik, existe uma lista de livros que falam sobre empatia. Depois eu vou lá pegar o nome dos livros para a gente poder ver quais deles a gente conhece e que são de fácil acesso aqui para a gente poder ler. E aí ele vai dizer assim: o mundo de hoje, digital, ajuda na construção da empatia? Sim ou não? E aí você vai ter duas posturas. Existem aqueles que concordam com essa ideia que a internet hoje pode fazer isso, pode aumentar o nosso potencial empático, porque basta que você acesse a internet e busque essas histórias, busque imagens, busque vídeos de pessoas contando sobre sua história, fotografias que foram tiradas e estão aí publicadas. Então, o Chris Hanick vai dizer que existe esse potencial, ao passo que também existem aqueles, e de uma certa maneira eu não discordo, que é o caso do Jeremy Cliffin, Jeremy Rifkin. Ele
é um cientista político e ele vai discordar completamente disso. Ele vai dizer que não tem como, ele vai dizer assim, ó, "Ah, as tecnologias digitais possam estar nos levando de volta a uma idade das trevas. E aí, no caso, uma idade das trevas da empatia, através dos seus feitos corrosivos sobre a personalidade humana." E aí ele vai falar de um outro cientista político aqui, que é o Liner. Cadê? Linier. O Linier, ele vai dizer que também não concorda com isso e ele acha que as redes sociais estão tirando a nossa singularidade, a nossa individualidade, estão minando ela, destruindo ela, a ponto de atrapalhar que a gente consiga se conectar com qualidade em relação com outra pessoa. Então, eu não consigo me conectar com outra pessoa porque eu estou sendo minada, minha individualidade está sendo minada, né? Que é o Jaron Lanier, que é um filósofo também, um filósofo que trata sobre a questão da realidade virtual. E o Jaron Lanier vai dizer que as redes sociais estão destruindo a nossa individualidade. E essa destruição da nossa individualidade tem acabado com a qualidade das nossas relações. É possível, tá? Eu faço, fazendo uma autocrítica, aquilo que eu acho que eu falei aqui, que é a minha autocrítica, né, de que quando o governo anterior do Bolsonaro fez com que saísse, que eu pusesse para fora tudo de ruim que eu tinha em relação a ele e à família dele, e isso me atrapalhou na relação com outras pessoas, e eu, todo, tudo de ruim que aquilo me trouxe para fora, que eu comecei a sentir eu por ele e pela família dele, por causa das coisas que eles faziam, fazem e falam, falavam e falam, eu comecei a esticar isso para outras pessoas. Essa é uma crítica, uma autocrítica, de uma autopercepção, olhando para mim mesmo, olhando para as minhas ações. Tudo isso pensando racionalmente, né? Nada de sentimento sem fundamentação, né? A própria ideia do cyberbullying, né? Se existe o cyberbullying vai ele é potencialmente ainda pior, né? Mais forte. A mentira, quando você conta uma mentira, é difícil você contar essa mentira. No mundo real, essa mentira vai se espalhar e outras pessoas não vão saber. Só que daí está limitada por aquele grupo que você se relaciona. Na internet, você joga uma mentira lá, em questão de minutos, milhões de pessoas estão sabendo, né? Só para fazer um exemplo, para dar um exemplo, eu fiz tá aqui no YouTube, inclusive, eu fiz um vídeo falando comentando o vídeo da deputada Tabata do Amaral e o vídeo onde eu faço alguns comentários. O vídeo todo, ele tem X visualizações, bem pouquinhas, assim, 40 e poucos, 50 e poucos visualizações. E aí eu pego um trecho em que eu debocho do da fala da deputada sobre o Eduardo Bolsonaro, que ela faz uma figura lá para poder representar ele, e eu falo, pô, tem essa ideia aqui, que seria bem mais legal, você teria sido mais feliz, né? E aí eu mesmo criei a imagem, e coloquei lá. Deu mais de 1.000 visualizações esse trecho que eu cortei e coloquei lá. Aí um outro que o Bolsonaro fala alguma coisa lá, não me lembro exatamente o que ele fala, ou que ela fala, não é nem que ele fala, ela fala sobre o Bolsonaro, e aí aquilo me gerou riso, e eu fiz uma piada. Esse trecho, até a hora de eu gravar esse vídeo aqui, tava perto de chegar em 2.000 visualizações em menos de 24 horas. Então, em menos de 24 horas, o vídeo teve quase 2.000 visualizações. Em uma hora, o vídeo já havia alcançado 700 visualizações. Um vídeo de 30 segundos. É que eu tô debochando, tô tirando sarro, tô brincando. Agora, imagina se fosse uma mentira. Eu chegaria a 2.000 pessoas em um dia com uma mentira. Eu não faria isso. Ninguém faz isso se você conversar com alguém, falar uma mentira sobre alguém. Não que isso seja correto. Mas você percebe o potencial que a internet tem de, de, de levar aquilo que é ruim, ainda mais parece que na internet as pessoas gostam daquilo que é ruim, né? E aí E foi inclusive isso que me gerou, né? A minha autocrítica de pensar, poxa, você faz um negócio legal e
dá, você faz um negócio que, ó, completamente escrachado, tirando sarro, e as pessoas explode. Ai, Rogério, mas você não está tendo empatia com eles? Sim, deliberadamente eu não estou tendo empatia com essa família e nem terei, deliberadamente, porque minha empatia está com as 700 mil, mais de 700 mil famílias que perderam seus entes na pandemia e que tiveram esse sujeito tirando sarro delas, né? Com aquele, com aquela encenação de falta de ar, né? E várias outras falas que ele teve, obviamente. Então, por exemplo, a Primavera Árabe vai, é coisa boa, né? Pelo menos. Assim, Primavera Árabe é um movimento que vai ter lá, né? Para lutar contra algumas coisas. Ela vai ser articulada pela internet. Então, a tecnologia que articulou a Primavera Árabe, né? Que é o que vai ter ali no 2011, eu acho. Então, é a Primavera Árabe vai ser articulada pela internet, pelas redes sociais. Então, dá para ser empático. É possível ser empático sem eu precisar sair da minha casa. Posso fazer isso por meio de livros, posso fazer isso por meio de filmes, posso fazer isso por meio de fotografias e agora com a internet a gente tem o potencial para também construir a empatia de dentro de casa. E aí existem várias. Inclusive o Cris Henrique vai falar de um jogo aqui, isso que eu estava procurando aqui agora, eu perdi a página, onde ele fala de um jogo que fala só. Aqui, achei. O jogo se chama Pacemaker. É, é um jogo que na época era uma diversão de uma minoria, e ele vai dizer que o jogo ele vai envolver empatia e depois de agir de maneira empática no mundo real, ainda não foi seriamente pesquisado, né, esse jogo. Então, nesse jogo você vai tendo que é, trabalhar aí problemas sociais, né? Ele diz aqui, o jogo estimula a empatia cognitiva porque o jogador acaba concluindo que o sucesso da missão que ele precisa, que ele precisa realizar depende dele construir a cooperação mediante a coordenação de uma série de partes interessadas, entre as quais os grupos políticos extremistas e moderados, que fazem parte do jogo, precisam então ser atendidos ali e conseguir conversar, né? Ele também estimula a empatia afetiva, ao usar fotos reais e vídeos de cenas que mostram o impacto de conflitos sobre vidas individuais, como por exemplo uma mãe palestina chorando a morte dos seus parentes. Então, seria a ideia dos criadores é um jogo capaz de promover e construir a paz. É, às vezes me perguntam sobre a tecnologia, né? E eu falo assim, o problema não é a tecnologia, o problema é a finalidade qual a gente destina ela, né? A gente vai fazer o quê? A gente pode pegar um livro, que é uma tecnologia, escrever um monte de asneira e construir uma argumentação que vai fazer as pessoas crerem em absurdos, né? O Hitler fez isso. Tem outras pessoas também que fizeram isso. Olavo de Carvalho, escreve um monte de abobrinha, e vários outros aí na história que escreveram coisas absurdas, né? Estão escritas em livros. Ao mesmo tempo, pode pegar o livro e ele é fantástico, porque ele vai fazer com que as pessoas aprendam coisas, aprendam a ler, aprendam sobre histórias de outras pessoas, aprendam a elaborar coisas, né? Livros aí que vão ensinar todo tipo de educação instrucional que é possível por meio de livros. Então, o problema não é a tecnologia, é o fim a que a gente destina ela. Posso usar um filme, um livro ou uma peça de teatro, fotografia para construir ódio. Posso também fazer a mesma coisa, usar a mesma tecnologia para poder gerar cooperação. Então, chegamos ao fim deste episódio. Estou concluindo o capítulo 5 e nessa conclusão eu penso que a gente precisa construir a nossa empatia em nossa casa de maneira mais ampla. Cuidado com aquilo que você consome na internet, porque isso pode estar construindo também o seu potencial empático ou não empático. Tem um texto bíblico, né, que Jesus fala assim:
que a boca fala que o coração tá cheio, e me faz pensar, por exemplo, o que que a gente está pondo para dentro, né? O que que eu estou consumindo de conteúdo. Claro que a gente não consegue ficar livre de notícias ruins, mas a gente pode consumir coisas boas. E obviamente que isso vai refletir quando a gente for dizer, né? Quando a gente for conversar com alguém, vai estar refletido. A gente só consegue entregar aquilo que a gente tem. Então, eu só vou ter alguma coisa se eu consumir. Pensa nisso, tá? Se você consumir coisa boa, obviamente você vai ter coisa boa. Se você consumir coisa ruim, obviamente que você só vai poder entregar coisa ruim. Ah, Rogério, mas o que é coisa boa, coisa ruim? Coisa boa é que você concorda e coisa ruim é aquilo que você não concorda? Coisas boas são aquilo que fazem a gente olhar para outra pessoa e se lembrar que ela é uma pessoa. Coisas boas são aquilo que a gente ouve e faz a gente se lembrar que existe uma outra pessoa. Coisas boas são aquilo que a gente consome e que faz a gente lembrar que existem outras pessoas. Então, isso são coisas boas, onde, por exemplo, não são feitas para nos separar do ponto de vista social, né? Não são feitas para diminuir o outro grupo, não são feitas para rebaixar, humilhar o outro grupo, né? Então, se você está consumindo comédia que humilha outras pessoas, que humilha minorias, pensa nisso, né? Ai, é muito mimimi. Pois bem, foi essa fala aí que levou as guerras a acontecerem e que fazem elas acontecerem. Conflitos são gerados porque alguém sempre se sente superior. Pensa nisso, tá bom? Um beijo, até o próximo episódio. O sexto episódio não. O esse é o sétimo episódio, né? Falamos aqui sobre essa temporada, eu acho que é isso mesmo. Esse é o sexto episódio. Esse é o quinto episódio. Completamente perdido, né? Não sabe nem o que tá fazendo aqui. Esse é o quinto episódio, deixa eu só conferir aqui pra certeza, né? Pra ter certeza pra te falar. Epifânio aí está na sua sexta temporada. Isso sim, né? Ah, inclusive esse não, né? Esse é o sexto episódio da sexta temporada. Então, o hábito 5 é o sexto episódio da sexta temporada. Eu falei isso no começo, me perdi agora no final. Falta ainda o sexto hábito, o hábito 6, que estará no nosso próximo episódio, que é o sétimo episódio. E no oitavo episódio eu vou tentar colocar tudo isso daí dentro do pensamento do professor, né? Como é que isso influencia, me influencia dentro da sala de aula, como é que isso pode te ajudar na sala de aula se você é professor, como é que essas coisas podem te ajudar ali na sala de aula. Eu vou tentar fazer esse paralelo e juntar todos os hábitos para você, meu amiguinho, que é professor, que está na educação e você também que não é professor, que você possa pensar junto comigo na possibilidade disso aí dentro do seu trabalho, tá bom? Se cada um de nós der um passinho que seja, a gente já vai ter feito uma diferença muito grande, muito grande. Eu não preciso fazer com que as pessoas mudem, basta que eu mude para que as coisas possam acontecer ao meu redor, em volta de mim. Eu sou um defensor disso. Se eu mudar, eu posso mudar meu entorno, tá bom? Então, até o próximo episódio, até o sétimo episódio deste podcast. Um beijo do gordo, até lá. Tchau.